Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 5 de agosto, hoje é segunda-feira. Amados irmãos e irmãs, nós estamos na 18ª semana do Tempo Comum, somos convidados, cada um de nós somos convidados a abrir o coração, a dispor o coração para acolher a palavra de Deus. Você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão, pois eles... Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui então na continuidade do capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. Então o capítulo 14 inicia-se com o festejo ali do aniversário de Herodes. João Batista é morto e a cabeça de João é colocada num prato para ser entregue a Herodíades. O que nós enxergamos nisso? Um grande banquete opulento, cheio então de caprichos, que termina em uma tragédia, na morte de um inocente. Hoje, a igreja, nesta segunda-feira, dando continuidade àquilo que nós ouvimos lá no sábado, nos dá a oportunidade de ver, então, uma outra experiência de banquete, mas agora dos humildes, dos pequeninos, daqueles que não podem dar nada em troca. E nesta ocasião, aqueles que estão passando por fome, naquele contexto, porque estão muito envolvidos naquilo que o Senhor está ensinando, naquilo que Ele está anunciando, na boa nova, há então fome. Os discípulos percebem a ocasião, dizem a Jesus para que possa mandá-los embora, para que eles possam ir aos povoados comprar alimento. E Jesus então diz a célebre frase:
Eles não precisam ir, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus está convidando os seus discípulos a viver então um momento muito importante. Diante do milagre que ele está para realizar, eles então serem as mãos, os pés do Senhor para levar o pão multiplicado, o peixe multiplicado àqueles que ali estavam. Então eles simplesmente respondem ao Senhor: só temos 5 pães e 2 peixes. São João faz questão de dizer que é um menino no meio do povo que apresenta as oblatas. Olha a conjuntura da celebração eucarística. O pão e o vinho, fruto do trabalho humano, é oferecido para ser consagrado e ser o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus então diz: trazei aqui. Jesus manda que as multidões se sentem. Ele pega os 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos para o céu, pronunciou a bênção e em seguida partiu o pão e deu a seus discípulos. Aqui acontece o milagre. O pão que se multiplica de forma abundante e é capaz de dar e saciar, então, a todos aqueles que estão famintos. Os discípulos distribuem as multidões, todos ficam satisfeitos. E quando recolhem as sobras, recolhem-se ainda 12 cestos cheios. Sinal, então, de que Jesus veio para todo o povo de Israel. As 12 tribos de Israel, o povo escolhido. E hoje nós somos esse povo escolhido. Hoje nós vivemos esta graça da multiplicação, ou melhor, não mais da multiplicação, mas a graça da transubstanciação, da conversão do mistério, então, de um pão não ser mais pão, mas ser o corpo de nosso Senhor, que se dá como alimento a cada um de nós. Portanto, que esse evangelho, amados irmãos e irmãs, nos conceda esta graça de saciar-nos, de nos darmos a vida eterna. No início do mês, nós, amados irmãos e irmãs, celebrávamos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, o fundador dos redentoristas, dos padres redentoristas, os irmãos redentoristas. Santo Afonso Maria de Ligório, ele compôs uma belíssima oração que nós ficamos conhecendo também, sobretudo na pandemia. Eu digo que compôs porque nenhum dos seus livros, nenhuma de suas obras, chamada Visitas ao Santíssimo Sacramento e à Virgem Maria, ele nos convida a fazer um momento de hora santa, de reflexão, de meditação sobre o mistério da Eucaristia e, na conclusão, ele nos convida a fazer então a comunhão espiritual, ali diante do sacrário, porque no momento da visita nós não estaremos na celebração da Santa Missa, mas podemos aurir esta graça, o Senhor vir em alimento espiritual sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Então que o Senhor nos alimente, que possamos clamar, que possamos suplicar a graça de receber o Senhor vivo e verdadeiro espiritualmente, como alimento em nossa vida, o pão vivo descido dos céus. Não mais o sinal de simplesmente o peixe e o pão que são multiplicados, mas agora o pão que não é mais pão, é o Senhor que vem ao nosso encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.